Oi, meu nome é Anitta, esse aqui é o Historiar-se e no vídeo de hoje a gente segue a nossa série sobre os excluídos da história. Nesse mês, entre os dias 23 de julho e 9 de agosto, a gente estaria acompanhando as Olimpíadas em Tóquio. Acontece que, por conta do Covid-19, foram passadas as Olimpíadas para o ano que vem, 2021. Mas essa não seria a primeira vez que aconteceriam as Olimpíadas nessa cidade. Em 1964, os Jogos Olímpicos também aconteceram em Tóquio. Nossa personalidade tem tudo a ver com essa competição e a gente acompanha mais a história da Aida dos Santos depois da vinheta. Não me leve a mal, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. A Aida dos Santos foi a única mulher a representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio de 1964. Mas para a gente chegar nessa parte da história, eu quero mostrar para vocês a trajetória dela até chegar a esse momento. A Aida nasceu no dia 1º de março de 1937, vivendo no Morro do Arroz, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A Aida estudou no Colégio Aurelino Leal e lá ela começou já a organizar times de meninas para competições e também organizar outros tipos de competições dentro do colégio. A Aida começou a treinar o atletismo no estádio Caio Martins e ela já apresentava uma grande facilidade com o esporte, alcançando nesse treino que ela participou a marca de 1,50 no salto em altura. Então, ela foi convidada a participar de competições dentro desse esporte. Dentro de casa, ela não tinha muito apoio para o esporte. O pai dela considerava que esportistas eram vagabundos, que isso não era coisa de pobre, que pobre deveria trabalhar, e ela, enquanto mulher, deveria cozinhar, ajudar nas coisas da casa. A Aida continuou treinando escondida da família e na sua primeira competição no Clube Fluminense, ela quebrou o recorde estadual em salto em altura. Em 1959, ela também participa dos Jogos da Primavera, uma competição sul-americana, e ela também quebra um recorde nessa competição. Ela passou pelos clubes Fluminense, Vasco e chegou em 1964 no clube do coração dela, que era o Botafogo. Então, nesse mesmo ano, ela era a única atleta mulher que conseguiu atingir o índice olímpico para participar então das Olimpíadas de Tóquio entre 69 componentes, 69 atletas brasileiros. É importante pontuar também que o Comitê Olímpico do Brasil, nessa época, era dirigido pelo Major Padilha. Ele era um atleta e dirigiu o órgão entre todo o período ditatorial, A gente pode dizer que ele participou então de 1964 até 1988, ali já com a transição para a democracia, Então é um dado importante porque mostra o quanto esse militarismo também estava presente em outros tipos de órgãos que não eram tão importantes, do ponto de vista assim político, mas que também os militares ocuparam esses cargos. Infelizmente, na competição das Olimpíadas de 1964, não foi fácil para a Aida, principalmente por ser mulher e negra. Nessa competição, ela tinha direito a uma bolsa com vestimentas adequadas, além de outras coisas. Mas o nome dela não foi cadastrado pelo Comitê Olímpico e ela ficou, então, sem essa vestimenta, tanto para a competição quanto para a cerimônia de abertura, quanto sem o apoio técnico, tanto de um técnico propriamente dito, quanto de intérpretes, massagistas e todo o apoio que o restante da equipe recebeu. E como eu falei, quem representava o Brasil nessa competição, numa forma assim do governo, era o Comitê Olímpico. Então mostra bastante esse descaso do governo com essa pessoa, com a Aida dos Santos. Ela contou com a solidariedade de outros atletas e treinadores. Um deles é o peruano Roberto Albugatas e o Henrique Figueirola, que ajudaram nos treinos e também quando ela se machucou. Entre uma sessão e outra, ela torceu o pé e não teve também o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, essas pessoas ajudaram ela. Mesmo sem o apoio do Comitê Brasileiro e ainda com o pé torcido, ela saltou 1,74 m na competição. Ela conquistou o 4º lugar nessa Olimpíada e representou
um dos melhores lugares que uma brasileira chegou, né, em 32 anos nos Jogos Olímpicos. Em 1967, ela foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. Em 1968, ela participou da edição dos Jogos Olímpicos na Cidade do México. Em 1971, participou do Pan-Americano de Cali, na Colômbia. A Aida, além disso, ela é formada em Geografia, Educação Física e Pedagogia. Ela teve 3 filhos, sendo um desses filhos a Valesca, né? A Valesquinha, para quem acompanha o vôlei. Ela é uma jogadora que também recebeu uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008. A Aida foi professora na Universidade Federal Fluminense e fundou o Instituto Aida dos Santos, que é uma instituição que ajuda, então, crianças em vulnerabilidade social, aliando a questão do esporte e dos estudos. Em 2006, a Aida recebeu o prêmio Ademar Ferreira da Silva no Prêmio Brasil Olímpico e, em 2009, o Diploma Mundial Mulher e Esporte, que é uma premiação do Comitê Internacional Olímpico. Na Olimpíada sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a Aida também carregou a tocha olímpica no circuito, né, bem marcante dos Jogos Olímpicos, quando tem essa cerimônia de carregar a tocha até o dia da abertura dos Jogos. Bom, a justificativa, como vocês podem ver pela história da Aida, né, é justamente por romper com certos padrões de raça, classe e gênero, né, nessa época, e desafiar, querendo ou não, seria uma forma de desafio ao governo ditatorial, né, ela romper com esse véu de silenciamento na questão também por ela ser uma mulher negra, periférica, que estava sendo representante do Brasil num evento internacional. E quem estuda ditadura sabe bem que a ditadura, né, esse período do governo brasileiro, cuidava muito das coisas que eram expostas sobre o Brasil, né? Quem seriam os verdadeiros brasileiros, cuidava com essa questão moral, ética, patriótica também, né? Eu acho que isso também mostra bastante o quanto essa questão de raça às vezes é um pouco velada sobre esse período, né? E sobre isso a gente tem um vídeo aqui no canal da professora Grace Macedo que fala um pouco sobre essas interações entre raça e o período da ditadura militar, que é bem interessante, eu vou deixar aqui nos cards. E aí, conhecia a história da Aida dos Santos? Deixa teu comentário aqui embaixo pra gente conversar mais sobre essa trajetória. Também pode indicar outras personalidades que a gente pode trabalhar aqui na série dos excluídos da história. E compartilhar esse vídeo. Na descrição do vídeo tem toda a bibliografia que eu utilizei para falar um pouco da história da Aida. E eu recomendo que quem gostou tem um mini documentário que mostra ela falando um pouco da sua história. É bem legal, bem interessante. Então é isso, até a próxima, tchau!